Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 2. Se você pode, abre aí comigo, 1 Samuel, no capítulo 2. Eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração hoje. O Senhor ministrou tanto ao meu coração esses dias, enquanto eu preparava essa mensagem. E eu creio que Ele vai falar também ao seu coração hoje, amém? 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 18. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 18. A palavra de Deus diz assim: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos dessa mulher, em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Assim o Senhor Deus abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Feche seus olhos, Pai. Essa é a tua palavra. Nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que quando a tua palavra é liberada, poder é liberado sobre os nossos corações. Por isso nosso clamor hoje é para que essa palavra que é viva, ativa, poderosa e eficaz, que ela trabalhe dentro de cada coração, falando, trazendo a tua vontade para cada um de nós. Pai, que a tua presença seja real nesse momento. Deus, eu saio de cena e eu peço que o Senhor fale ao coração da tua igreja, que o Senhor ministre de forma pessoal e personalizada a cada coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Ana. Você deve conhecer a história de Ana, né? Porque ela tinha uma rival chamada Penina. Ana, ela não podia engravidar, ela tinha um desejo de ter filhos, mas ela não conseguia engravidar. E a palavra vai dizer que Penina era uma outra esposa de Eucana, e o texto vai dizer que ela irritava Ana, porque ela ainda não havia tido filhos, né? E o texto vai dizer que, embora Ana não pudesse ter filhos, o texto vai nos mostrar que havia um clamor, havia um desejo, havia um sonho no coração de Ana, e ela incessantemente orava, clamava e buscava o Senhor, né, para que ela pudesse ter então esse desejo e essa necessidade suprida para ela. O texto vai dizer que em um determinado momento, Ana e Eucana, eles vão a Siló, até a casa de Deus, para buscar ao Senhor. Era costume eles irem até aquele lugar. E o texto vai dizer que em um determinado momento, Ana, ela vai para a porta do templo. E ela começa a orar e chorar e clamar ao Senhor desesperadamente, porque ela precisava, ela queria, ela desejava ter filhos. E o texto vai dizer que enquanto ele estava ali orando, clamando ao Senhor, o texto vai dizer que o sacerdote Eli, ele vê Ana na porta do templo chorando. Só que ela não estava expressando palavras, ela estava balbuciando palavras. E o texto vai dizer que ele então acha que ela estava embriagada. E ele então chega para ela e fala: mulher, deixa esse vinho. E ela fala: não, meu senhor. E ela começa a expressar a necessidade do coração dela, o anseio do coração dela. O texto vai dizer então que ela conta para o sacerdote Eli. E o texto vai dizer que o sacerdote Eli então ora para que o desejo do coração dela fosse suprido, para que a necessidade fosse suprida, para que Deus concedesse o desejo do coração dela. Então nós estamos vendo aqui alguém que perseverou em oração para buscar a resposta da sua necessidade. Nós estamos vendo alguém que perseverou em oração, e como resultado da sua perseverança em oração, o texto vai dizer que os céus responderam a Ana. Deus respondeu a Ana por causa da fé que ela professava. O texto vai dizer que então o Senhor responde o desejo do coração dela, e agora a mulher estéril
estéril se torna mãe de filhos, porque esse é o nosso Deus. Ele faz a mulher estéril ser mãe de filhos. Nós estávamos aqui no culto, no início dessa transmissão, a irmã veio compartilhar comigo que ela não podia ser mãe, que ela tinha tido um câncer, não é verdade? E o Senhor curou ela do câncer, ainda deu um filho para ela, está ali. E o nosso Deus é esse Deus. Querido, o nosso Deus é um Deus que responde orações. O nosso Deus é um Deus que Ele é a própria resposta. Então eu não sei qual é a sua causa, a sua necessidade, mas uma coisa eu sei, Deus é a resposta. E Ele respondeu Ana. E o texto vai dizer que Ana faz aquela oração, faz aquele clamor ao Senhor. Ela também, naquela oração e naquele clamor, ela fez um voto ao Senhor, que se o Senhor concedesse filhos para ela, ela prometeu ao Senhor que ela não passaria navalha sobre a cabeça dele, que ele seria entregue ao Senhor, ele serviria ao Senhor todos os dias da vida dele. E quando o Senhor cumpre a oração de Ana, aquilo que era o clamor do coração dela, o texto vai dizer que Ana então cumpriu o voto dela ao Senhor. Ela pega o menino Samuel ainda pequeno, ela leva o menino Samuel ainda pequeno até Eli, até o sacerdote, e entrega ele para que ele pudesse ser criado no templo, na presença de Deus. E o texto vai dizer então que Samuel cresceu ali, ele cresceu no templo, ele cresceu na presença. E o texto vai dizer que mesmo quando ele era menino, ele ministrava diante do Senhor. Mesmo quando ele era menino, ele ministrava diante da presença do Senhor. E ali ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus. Hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a história de Samuel. E nós vamos aprender alguns fundamentos para o seu crescimento espiritual. Quantos aqui desejam crescer espiritualmente? Eu não sei você, mas eu desejo crescer espiritualmente cada vez mais e mais. E nós vamos aprender alguns fundamentos. O título dessa mensagem é Crescendo Espiritualmente. Gente, o pessoal da comunicação da nossa igreja é tão excelente, né? Cada semana eles fazem uma arte mais linda que a outra. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Então, vamos lá. Primeiro fundamento para aquele que deseja crescer espiritualmente. O texto vai dizer, lá no versículo 18, que Samuel ministrava diante do Senhor mesmo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Quando nós olhamos a vida de Samuel, nós vamos ver que Samuel, ele permanecia ministrando diante do Senhor. Mas preste atenção, não era comum você ver um menino ministrando diante da presença do Senhor. Apenas os sacerdotes podiam adentrar na presença. Apenas os sacerdotes podiam adentrar no tabernáculo. Então não era comum ver um menino ali. Mas o texto vai dizer que ele permanecia ministrando diante do Senhor. Elisa, por que Samuel podia adentrar na presença? Por que Samuel podia ministrar ao Senhor? Diga comigo, consagração. Samuel foi consagrado ao Senhor. Se você pega lá no capítulo 1, no versículo 11, aqui está o voto de consagração que Ana faz sobre a vida de Samuel. O texto diz assim: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não esqueceres a tua serva e me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então preste atenção. Quando nós olhamos, nós vamos ver que Deus não tem problema em deixar que meninos ministrem dentro da presença dele. Assim foi com Samuel. E por que Samuel ministrava diante do Senhor? Porque o que habilitava Samuel a ministrar diante do Senhor não era a idade que ele tinha, era o nível da consagração que ele possuía. Então algo que você precisa entender, que havia um nível de consagração sobre a vida de Samuel, e a consagração, a separação o habilitava a ministrar diante da presença de Deus. Hoje nós sabemos que nós podemos nos achegar à presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Cristo preparou para cada um de nós. A palavra diz que o véu do templo foi rasgado, e hoje nós podemos nos adentrar, nos achegar à presença de Deus. Mas havia um nível de consagração diferenciado sobre a vida de Samuel. Ana fez um voto ao Senhor.
voto esse que é conhecido como voto do Nazireu. O que é? Tem até um livro que fala sobre isso, o voto do Nazireu. O que era o voto do Nazireu? No voto do Nazireu, aquele que fazia o voto, ele não podia ser dado ao vinho, ele não podia ter contato com o morto e ele não podia passar a navalha sobre a sua cabeça. Ele não podia cortar os seus cabelos. Um outro exemplo de alguém que tinha um voto do Nazireu era Sansão. Então era o quê? Era um nível de consagração específico que foi colocado sobre ele. Havia um nível de consagração que foi derramado sobre ele. E o nível da consagração o habilitava a ter acesso a um lugar na presença que outras pessoas não tinham. Então tem algo que aqui eu e você precisamos entender. Cristo nos habilita a entrar na presença. Cristo nos habilita a entrar na presença. Mas existe um nível de desfrute na presença que nós só podemos acessar quando nós nos consagramos ao Senhor. Se você deseja crescer espiritualmente, a primeira coisa que você precisa é aumentar o nível da tua consagração. Eu vou repetir isso para você. Se você deseja crescer espiritualmente, é tempo de você aumentar o nível da sua consagração. É tempo de aumentar. Ela queria que ele vivesse de forma diferenciada. Então ela faz algo diferente. Você está pronto para crescer espiritualmente? Então eu vou te perguntar algo. Você está pronto também para fazer coisas que você nunca fez? Você está pronto para aumentar o nível da sua consagração? Porque é isso que Deus quer de você nesses dias. Existe um novo nível espiritualmente disponível para você. E o que você precisa é aumentar o nível. É tempo de subir de nível em consagração. É tempo de aumentar o nível da consagração sobre a sua vida. Não é à toa que nós como cristãos temos a prática do jejum. Querido, quando você está orando, jejuando, você está se consagrando ao Senhor. Quando você está jejuando, o que é o jejum? O jejum, ele aguça a nossa sensibilidade espiritual e a nossa capacidade de discernir o mundo espiritual. Tem gente que acha que jejum é barganha, né? Eu vou jejuar para conseguir algo de Deus. Mas o jejum não é para você conseguir algo de Deus. O jejum é para mortificar a tua carne, aguçar a tua capacidade de discernir o mundo espiritual. Por isso que nós como cristãos temos que ter a prática do jejum. Porque quando nós jejuamos, nós estamos reduzindo a nossa carne à servidão. Nós estamos dizendo para a nossa carne que ela não nos governa. E nós estamos permitindo que o Espírito Santo aguce a nossa capacidade de discernir o mundo espiritual. Talvez você fale assim, Elisa, mas Samuel, ele estava numa outra aliança. Ele estava num outro tipo de aliança. Mas querido, você precisa entender que até Jesus fala sobre isso. Eu não sei se você se lembra da passagem que havia um demônio. E o texto vai dizer que Jesus fala assim, essa caça só se expulsa com jejum e oração. Quer ver? Está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 15 até o 21. Mateus capítulo 17. A palavra diz assim, um homem chega a Jesus e fala assim para ele, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é lunático, ele sofre muito. Muitas vezes ele cai no fogo e às vezes até na água. Eu trouxe ele até os seus discípulos, mas os seus discípulos não conseguiram curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando vós sofrereis? Tragam ele aqui. E respondeu Jesus. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se em particular, disseram, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade. Em verdade vos digo, que se tiveres fé, como de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa-se daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Só que a gente acha que o texto para aqui, mas o texto não para aqui. Porque não foi só a incredulidade que impediu eles de expulsar o demônio. Foi o quê? Jesus continua e ele fala, mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então preste atenção, porque para aquela necessidade era necessário um nível de consagração maior dos discípulos.
Para aquela necessidade era necessário um nível maior de consagração. Então preste atenção, se você deseja durante esses dias crescer espiritualmente, o Senhor manda você aumentar o nível da sua consagração. Quantos aqui anseiam? Você não está entendendo, querido? Se você aumentar o nível da sua consagração, se você começar a fazer o que você nunca fez, você vai desfrutar de realidades espirituais que estão disponíveis para você. Quando nós olhamos esse texto, o segundo fundamento para aquele que deseja crescer espiritualmente é que ele precisa aprender a ser constante na presença. Diga comigo, constância na presença. O texto diz que Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal. Olha que lindo isso, porque o texto fala que dia após dia Samuel permanecia diante da presença do Senhor. Querido, quando nós olhamos a história, nós vamos ver que não apenas Ana leva ele para o templo, mas o próprio Samuel permanecia na presença do Senhor. Então, existe um lugar de constância na presença que o Senhor quer te levar durante esse tempo. O fato dele permanecer na presença fez com que ele crescesse espiritualmente. Deixa eu falar algo para você. Muitos querem viver algo novo, e eu oro para que de fato esse seja a oração. Eu oro para que essa seja a sua oração, o anseio, o desejo do seu coração. Mas eu também preciso te dizer que não tem como você acessar novos níveis em Deus se você não aprender a ser constante na presença de Deus. A constância na presença fez com que ele acessasse aquele lugar. A constância na presença fez com que ele fosse forjado. Ele aprendeu a priorizar a presença de Deus. Querido, deixa eu falar algo para você. Deus não te chamou para viver momentos na presença. Deus te chamou para viver uma vida na presença. Tem gente que quer viver algo novo, mas acha que vai viver realidades espirituais, vai crescer, vai decolar em graça e maturidade, querido, sem desfrutar da presença, e não vai. Não vai. Isso precisa ser o nosso anseio e o nosso posicionamento. Não adianta nós sermos apenas intensos quando nós estamos no culto de domingo. Não adianta nós sermos apenas intensos quando nós estamos no culto de terça, nos cultos durante a semana. Não adianta eu ser só intenso. Eu preciso ser constante. Não é sobre eu ter momentos na presença, eu aprender a andar com a presença, eu aprender a caminhar com a presença, eu aprender a viver com a presença. É dia após dia, é para esse lugar que o Senhor te chama durante esses dias. Um lugar onde você prioriza a presença, e dia após dia você desfruta de novas porções de quem Ele é. Ele aprendeu a priorizar. E a palavra vai dizer que enquanto ele permanecia, ele experimentava do crescimento. À medida que ele permanecia, ele experimentava do crescimento. Então preste atenção. À medida que ele crescia, ele priorizava. À medida que ele priorizava, ele crescia. Então você precisa entender que existe um nível de crescimento que você só desfruta na presença. Porque ele não crescia apenas fisicamente, ele também estava crescendo espiritualmente. Existe um nível do fluir profético que você só experimenta quando você aprende a priorizar a presença de Deus. Mas o texto não diz que ele estava apenas na presença. O texto diz que ele estava servindo. Ele estava servindo diante da presença. Ele não estava à toa. Ele estava servindo. Eu tenho visto muitas pessoas que estagnaram na sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque pararam de servir. Porque pararam de servir. Aí eles falam: ai, Elisa, esse negócio de servir, eu não estou pronto não. Ah, Elisa, servir, eu não estou pronto. Servir, eu tenho que saber falar, eu tenho que ser maduro, Querido, sabe o que você não entendeu? Que o serviço é uma estratégia de Deus para o seu crescimento. E quando você fala que você não vai servir porque você não está pronto, você está paralisando a ferramenta que Deus tem para o seu crescimento. O serviço é uma ferramenta de Deus para que você cresça. Querido, é tempo de você voltar a servir. É tempo de você voltar a servir.
É tempo de você que está me assistindo voltar a servir. Por que você parou de se envolver no dia a dia da igreja? Por que você parou de servir? Não, querido, se você quer crescer espiritualmente, você precisa entender que o serviço é uma estratégia de Deus para o seu crescimento. Ele não estava à toa, ele estava servindo. E eu preciso falar que você não tem que estar pronto para servir. Você tem que estar disponível. Por quê, Elisa? Por quê? Porque Deus não trabalha com pessoas prontas. Deus trabalha com pessoas disponíveis. E é isso que Ele quer de você. Ele não quer que você esteja pronto. Ele só precisa que você esteja disponível. E Ele vai usar o próprio serviço para aperfeiçoar você para a boa obra que Ele tem. Diga comigo, o serviço é uma ferramenta de Deus para me aperfeiçoar. Amém? É tempo de você se envolver. É tempo de você se envolver, querido, na vida da igreja. Vai servir. Ele estava servindo dia após dia ao Senhor. Então, nós encontramos o terceiro fundamento para aquele que deseja crescer espiritualmente. Amém? Vocês aguentam um pouquinho mais? Preste atenção. O terceiro fundamento para aquele que deseja crescer espiritualmente é que essa pessoa, ela precisará passar pelo discipulado do ambiente da glória. Olha só o que eu vou te dizer. Até esse momento, a palavra vai nos dizer que Samuel ainda não havia ouvido ao Senhor. Ele ainda não havia ouvido a voz de Deus, mas ele permanecia. Ele permanecia. E não só permanecia, o texto vai dizer lá no capítulo 3, que Samuel estava deitado junto à arca quando Deus chama ele. Então, olha só, 1 Samuel, capítulo 3, versículos 2 e 4. Olha o que a palavra diz. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, ele estava deitado no seu lugar de costume. Diga comigo, lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Onde que Samuel estava deitado? Fala comigo, perto da arca. Antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, o Senhor então chamou o menino. Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. Preste atenção. A palavra vai dizer que Eli, o sacerdote da época, estava onde? No seu lugar de costume. E esse era o problema de Eli. Porque o sacerdócio havia se acostumado com a presença. E porque o sacerdócio havia se acostumado com a presença, Deus precisa levantar uma nova geração que não havia se acostumado com a presença. Porque enquanto Eli estava no lugar de costume, o menino Samuel estava dormindo perto da presença. O menino Samuel estava dormindo perto da arca. Eu creio que durante esses dias, Deus está levantando de novo a geração de Samuéis que não se acostumaram com a presença, que priorizam a presença, que aprenderam até a dormir, a descansar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando você descansa na presença, você ouve Deus chamar o seu nome. O meu esposo sempre fala assim: quem dorme na presença acorda com Deus chamando o seu nome. Quem dorme na presença acorda com Deus chamando o teu nome. Então se prepare, porque se você aprender durante esses dias a priorizar a presença de Deus, você vai acordar com Deus chamando o seu nome. Olha isso. Então nós precisamos entender o quê? Onde que ele estava? Dormindo na presença. Mas pensa comigo. Quando Samuel foi para o templo, ele era apenas um menino. Ele era pequeno, ele era apenas um menino. E o texto vai dizer, querido, que ele cresceu ali. Ou seja, ele passou pelo discipulado de Eli. Gente, todo crescimento passa por um discipulado. Não existe crescimento sem discipulado. Todo ser humano, gente, seja o presta atenção nisso. Todo crescimento passa por um discipulado, seja ele genuíno ou não. Sempre. Uma criança, desde a sua primeira infância, ela vai passar por um discipulado. Por exemplo, alguém te ensinou a falar, alguém te ensinou a andar, alguém te ensinou a ter os primeiros gestos, alguém te ensinou, porque isso fala de um discipulado, de uma transferência. Tudo na vida passa por um discipulado. O que é o discipulado? É transferência de mente.
Aquele que é discipulado, ele experimenta da transferência de mente. É isso que estava acontecendo aqui. Por quê? Porque Ana entregou ele no templo. Então agora ele estava sendo discipulado por Eli. Eli estava transferindo para ele a sua mentalidade. Eli estava transferindo para ele, não apenas isso. Uma criança, gente, de aproximadamente até os 8 anos, judia, ela tem até os 8 anos a Torá decorada. O que é a Torá? É os 5 livros do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então pensa comigo, quem que ensinou tudo isso para Samuel? Eli, porque um discipulado estava acontecendo. Aí eu preciso falar algo para você. Se você deseja crescer espiritualmente, você precisa aprender a ser discipulado. Porque não existe crescimento sem discipulado. Não existe crescimento sem transferência de mente. Não existe crescimento sem você aprender do coração de alguém. A minha pergunta para você hoje é: quem é que está te discipulando? Porque ovelha precisa de pastor. Se você deseja crescer, você precisa do discipulado. O discipulado é importante. Tudo que Samuel aprendeu foi transferido por Eli, pelos seus filhos. Ele cresceu ali naquele ambiente. Você concorda comigo? Mas preste atenção, porque algo diferente estava acontecendo com Samuel. Algo diferente estava acontecendo com ele. Por quê? Porque na época de Eli, preste atenção no que eu vou te dizer. Na época de Eli, a voz de Deus era escassa. Na época de Eli, a palavra vai dizer que os filhos de Eli, eles estavam servindo ao Senhor de forma profana. O que estava acontecendo? Os filhos de Eli, eles estavam pegando a carne que era oferecida ao Senhor, antes que a gordura fosse queimada. E o que era o símbolo, né, do sacrifício sendo oferecido ali, daquilo que era oferecido ao Senhor? Era a gordura sendo queimada e subia como um cheiro suave às narinas de Deus. Aí o que os filhos de Eli faziam? Pegava a carne antes do cheiro subir ao Senhor. Eles estavam lidando com a presença de Deus de forma profana. Por que eu te falo que algo diferente estava acontecendo? Sabe por que algo diferente estava acontecendo? Porque quando Samuel assume o sacerdócio, ele não reproduz a mesma coisa que os filhos de Eli estavam fazendo, nem o próprio Eli. Ele traz a cultura do céu para a terra. Então preste atenção. Quando Samuel foi levantado por Deus como sacerdote, ele não fez a mesma coisa que os filhos de Eli, que a cultura que ele foi inserida, ele não fez a mesma coisa, ele trouxe a realidade do céu para a terra. Então peraí, porque no meio do caminho alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Talvez você me pergunte assim: Elisa, como que Samuel trouxe o céu para a terra? Como que Samuel conseguiu viver a realidade, a cultura do céu de forma diferente? Eu preciso falar algo para você. Sabe por quê? Porque ele foi discipulado pelo ambiente da glória. Preste atenção. A palavra vai dizer que ele dormia perto da arca. A arca carregava a presença de Deus. A arca carregava a glória de Deus. Então preste atenção em algo. Quando nós falamos sobre a glória de Deus, existem 2 aspectos da glória de Deus. A glória de Deus, ela é educadora e é transformadora. A glória de Deus, ela é educadora e é transformadora. 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, a palavra de Deus vai falar assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então preste atenção. Existe um nível de transformação que nós experimentamos quando nós desfrutamos da glória. Porque a palavra vai dizer que a glória, ela é transformadora. Nós somos transformados de glória em glória. Como assim, Elisa? Me explica melhor, vou te dar exemplos. Moisés. Gente, a palavra vai falar que Moisés, ele era um homem muito manso. Só que eu não sei se você se lembra, mas um homem muito manso matou um egípcio. O assassino, aquele que ficou nervoso quando viu o povo hebreu sendo açoitado, porque ele assassinou um homem, a gente não pode tirar isso. Ele matou um homem. Aí passa o tempo, a Bíblia vem falando que Moisés era o quê? Muito manso. Peraí, alguma coisa aconteceu.
Aconteceu mesmo. Em Êxodo 3, ele teve um encontro com a presença de Deus. E naquele lugar, ele se apaixonou pela presença de Deus. A tal ponto que a palavra vai dizer que ele passava 40 dias e 40 noites no monte. A glória de Deus enchia o monte. A palavra vai dizer que ele era constante em armar a tenda. E quando ele armava a sua tenda, a glória de Deus descia sobre a tenda, a ponto do rosto dele brilhar. Quando ele saía da tenda, a palavra vai dizer que ele tinha que colocar um véu para as pessoas não se assustarem. Por quê? Porque a glória de Deus é transformadora. Quem foi que transformou o homem assassino agora em um homem muito manso? Diga comigo, a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela é transformadora. Ela é transformadora. Vamos lá, a Bíblia fala sobre Saulo. Gente, Saulo estava assim, decidido a acabar com os judeus. Até o dia que ele tem um encontro com a presença de Deus. E a palavra vai dizer que agora Saulo, ele deixa de ser perseguidor dos judeus e agora se torna um dos maiores apóstolos, um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então nós precisamos entender que algo está acontecendo. Porque quando você permanece no ambiente de glória, você desfruta de um nível de transformação. Tem um nível de transformação que você só experimenta quando você está no ambiente de glória. Samuel, o menino estava crescendo vendo os erros dos filhos de Eli. O menino cresceu vendo a omissão do próprio Eli. Mas quando chega a vez dele, ele não reproduz a realidade da casa de Eli. Ele reproduz o DNA dos céus, a identidade dos céus. E é isso que estava acontecendo, porque ele permaneceu diante do Senhor. Ele permaneceu num ambiente de glória, diante da presença do Senhor, dia após dia. Então preste atenção. Existe um nível de discipulado que os homens não podem te ensinar. Existe um nível de discipulado que só a glória de Deus pode fazer em você. Ele está falando que o discipulado de homens não precisa então dele? Eu não estou dizendo isso. Preste atenção, existem dois tipos de discipulado. Existe um discipulado que é feito por homens. E esse discipulado é primordial para a sua caminhada. Você precisa ser discipulado por alguém. É o discipulado que é feito por homens. Mas também existe um segundo nível de discipulado, onde você é discipulado pela presença de Deus, pela glória de Deus. E essa glória de Deus vai transformando você, vai falando com você, vai ministrando ao teu coração. A palavra vai falar, 1 João 2,27 fala assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém ensine, mas com a unção dele, ela ensina vocês a respeito de todas as coisas. Ela é verdadeira, não é falsa. Permaneçam nele, como ele também ensinou a vocês. Então preste atenção. Quando a gente fala aqui sobre esse texto, você está falando sobre uma unção que ensina a nós, que não é necessário que ninguém nos ensine, porque a própria unção nos ensina. A unção na Bíblia é uma figura do Espírito Santo de Deus. Quando você fala sobre unção, nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. E algo que você precisa entender é que existem realidades espirituais sobre o seu chamado, sobre a sua vocação, sobre a sua vida espiritual, que Deus vai usar homens para transferir para você, mas existe um outro nível que é só o próprio Deus transferindo dentro do seu coração. É por isso que Paulo vai falar a Timóteo e ele fala assim: não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo, por quê? Porque é o Espírito Santo quem me ensina a respeito dessas realidades espirituais. É o Espírito Santo. Agora, João 14:26, Jesus vai falar do Espírito Santo e ele fala assim: olha, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará você sobre todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu disse. Então preste atenção. Quando homens falam, você até pode ouvir, mas quando Deus fala, a sua história é transformada.
E é isso que você precisa entender, porque existe um nível de discipulado que Samuel experimentou quando ele aprendeu a permanecer diante da presença de Deus. O ambiente da glória, o ambiente da manifestação da presença, trouxe para Samuel uma realidade espiritual que nem o próprio Eli conseguiu reproduzir nele. Então, sabe algo que você precisa durante esses dias? Aprender a ser discipulado pela glória de Deus. É isso que você precisa. Ei, aprenda a ser discipulado pela glória de Deus durante esses dias. A glória não apenas forjou Samuel, mas ela gerou em Samuel uma identidade profética. E aqui nós encontramos o quarto fundamento e o nosso último fundamento para aquele que deseja crescer espiritualmente. O quarto fundamento é que Deus vai gerar em você uma nova identidade. Se prepare para ter uma nova identidade estabelecida sobre você. Olha o que o texto diz. Samuel ministrava diante do Senhor, e ainda menino, ele estava vestido de uma estola sacerdotal, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Então preste atenção. Haviam vestes sacerdotais que foram colocadas sobre Samuel. Olha o que o texto está dizendo. Quando nós falamos sobre vestes na Bíblia falam sobre identidade. Todas as vezes que você vê vestes na Bíblia, a Bíblia está falando sobre identidade. Então preste atenção, porque haviam vestes sacerdotais sobre ele, havia uma identidade sacerdotal sobre ele. E a palavra vai dizer que a identidade estava sendo gerada nele. Quando a gente fala sobre identidade, querido, a principal maneira de você saber sua identidade é olhando para a palavra de Deus. A palavra de Deus vai destrinchar as características da sua identidade. Agora, quando nós falamos sobre essa identidade, preste atenção. Olha o que eu vou te dizer. Porque existem características daquilo que você carrega, da sua identidade, que vão ser liberadas por meio da palavra. Mas existem características da sua vocação e da sua identidade que podem ser liberadas por meio de uma palavra profética. Porque Deus pode usar uma palavra profética para liberar características também daquilo que você carrega. Agora, preste atenção, porque uma identidade sacerdotal foi colocada sobre ele. Não foi ele que colocou as vestes sacerdote, foram colocadas sobre ele as vestes sacerdotais. Por que isso estava acontecendo? Preste atenção, porque Deus pode usar pessoas para liberar sobre você características da identidade que você carrega. E eu declaro sobre a sua vida hoje, que durante esses dias, Deus vai levantar pessoas para ministrar sobre a sua vida características da identidade que você carrega. Porque se você deseja crescer espiritualmente, se prepare, porque tem uma nova identidade preparada para você durante esses dias. A palavra diz que enquanto ele permanecia na presença, ele crescia. Mas eu creio que ele não desfrutava apenas de um crescimento físico, eu creio que ele desfrutava de um crescimento espiritual. Preste atenção, à medida que ele permanecia na presença dia após dia, ele crescia. À medida que ele permanecia na presença dia após dia, a sua identidade estava sendo firmada e forjada. À medida que ele permanecia na presença, não apenas ele estava aprendendo a ouvir a Deus, mas Deus estava gerando em Samuel uma identidade profética. Preste atenção. Preste atenção no que o texto está dizendo. Existe um nível de crescimento profético que você desfruta quando você permanece na presença. Sabe o que é interessante? Que ele não percebia que ele estava crescendo, mas a mãe dele, aquela que era autoridade sobre ele, estava vendo que ele estava crescendo. E é por isso que todo ano ela levava novas vestes. Querida, eu declaro que nesse tempo Deus vai colocar pessoas sobre a sua vida, e essas pessoas serão usadas por Deus para trazer novas vestes, porque você está crescendo, e eles vão te ajudar a discernir que você está alcançando um novo nível na sua identidade que nem você mesmo tem dimensão que você está alcançando. Se prepare, porque existe uma visão do seu crescimento que nem você tem sobre você,
Mas Deus coloca autoridades na sua vida para te ajudar a discernir o seu crescimento, e eles investem no teu crescimento. Eu declaro que durante esses dias Deus vai levantar pessoas que vão investir no teu crescimento, pessoas que estão vendo que você está crescendo e vão investir em você. Você recebe isso no seu coração? Até então ele não tinha ouvido a Deus, mas preste atenção nisso. Até então ele não tinha ouvido a Deus, mas porque ele crescia dia após dia na identidade, porque ele crescia dia após dia, e uma identidade profética estava sendo gerada nele. O texto vai dizer que no momento exato a voz de Deus o encontra. Sabe o que me parece? Parece que Deus estava esperando Samuel chegar num lugar do crescimento dele. E naquele momento exato, a voz de Deus encontra Samuel. A palavra profética encontra Samuel. O liberar profético encontra Samuel. Uma identidade profética encontra Samuel. Por quê? Porque preste atenção, querido. No tempo certo, quando você permanece na presença, quando você é transformado por um ambiente de glória, no tempo certo Deus começa a liberar sobre a sua vida estratégias. No tempo certo Deus começa a declarar a sua identidade. No tempo certo a voz de Deus te encontra. No tempo certo. Eu amo algo que o nosso pastor Márcio fala. Ele fala assim: ninguém pode dar algo se antes não tiver recebido do alto. Preste atenção nisso. Ninguém pode dar algo se antes não tiver recebido do alto. O que estava acontecendo? Deus não apenas estava ensinando ele a ouvir a Deus. Deus não apenas estava gerando nele uma identidade profética. Deus estava gerando algo muito maior nele. Por quê? Porque como eu vou profetizar se eu não carrego uma identidade profética? Como que eu vou liberar algo que eu não recebi do céu? Porque você só pode dar o que lhe foi concedido antes pelos céus. Então você precisa entender que quando você permanece, Deus está gerando em você aquilo que você vai dar para outras pessoas. É isso que está acontecendo. A sua identidade profética, ela é gerada à medida que você permanece. E como que a gente tem preguiça de permanecer, não é verdade? A gente gosta das coisas mais rápido. Mas eu preciso falar para você que existe uma identidade profética que ela só é gerada em você se você conseguir permanecer. Querido, o mover do Espírito, ele é genuíno. E não tem como você forçar o mover do Espírito Santo de Deus. Sabe, é nítido quando uma pessoa quer dar aquilo que ela não recebeu. Por quê? Porque ela quer forçar o mover. E mover você não pode forçar. Mover você flui nele. Mas não tem como eu fluir naquilo que eu não recebi. É por isso que uma pessoa só consegue mover no profético se ela tiver sido gerada no ambiente profético. Porque você não produz o profético, você flui no profético. E quando você flui no profético, significa que você já foi encharcado por aquilo e você flui. Você flui. Por que agora Samuel está fluindo no profético? Porque ele contemplou a presença. Preste atenção no que eu vou te dizer. É impossível você fluir naquilo que você não contemplou. É impossível uma pessoa fluir naquilo que ela não contemplou. Por quê? Porque a contemplação me leva para o lugar onde agora eu vou fluir. É genuíno, mover profético é genuíno. Agora, para que isso tudo aconteça, para que você alcance esses níveis de crescimento, primeira coisa, eu preciso aumentar o nível da minha consagração. Segundo, eu preciso aprender a ser constante na presença. Terceiro, eu preciso me permitir ser transformado, discipulado pelo ambiente da glória. E quarto, eu vou experimentar de uma identidade profética sendo gerada sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família.